Gente, procrastinação é uma coisa muito difícil, né, de conseguir vencer. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, sabe? Trazer esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que vai se identificar com isso. Porque o que que acontece? Tem muita gente que está querendo começar aqui no YouTube, seja independente de ser no YouTube, está querendo começar no digital ou está querendo começar algum projeto, mas está procrastinando, né? Tá deixando para depois. Tá cheio de ideias, mas não é que é preguiça, né? Porque a procrastinação não necessariamente é preguiça. É uma resistência, gente, e você vencer a resistência é pior do que vencer a preguiça, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu decidi começar esse canal porque eu sinto que eu tenho muita coisa para dividir, que tem muita coisa que pode ajudar outras pessoas e resolvi criar esse canal, né, para compartilhar a minha evolução, as minhas experiências aqui com vocês e cheia de planos, de projetos, ideias. E aí o que que aconteceu, gente? Eu procrastinei para começar muito, sabe que é muito? Porque o projeto desse canal aqui, ele vem de muito tempo. Aí eu demorei a começar e comecei. Depois que eu comecei, gente, eu parei, porque eu acho que pior do que você demorar para começar é você começar e parar no meio do caminho. E aí foi o que eu fiz, né? Só que duas coisas me fizeram parar para pensar e acelerar para continuar. Sabe? Que é justamente o que eu venho falar aqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente que tá no mesmo barco que eu, que tá procrastinando para colocar para frente aí os seus projetos, ou que já começou e parou no meio do caminho. Bom, o que eu tenho feito, gente? Porque vencer a procrastinação é um processo. Não é de um dia para o outro que você vai vencer a procrastinação, porque quando você procrastina muito, você tem uma resistência muito grande de desenrolar os seus projetos, né? Às vezes você tem ideias, não é por falta de ideias. Eu, por exemplo, quando eu começo uma coisa, gente, é porque eu planejei muito antes. E esse canal aqui não foi diferente, né? Eu tava querendo muito começar e aí eu comecei e anotei, eu anoto muitas ideias mas mesmo com tantas ideias, eu não estava colocando o canal para frente. Por quê? Estava resistindo, tinha alguma coisa para fazer e eu deixava para depois. Não, vai dar tempo, vou deixar para depois. Aí não dava certo. Estresse do dia a dia, sabe? Muita coisa que eu sei que também muita gente passa, estresse do dia a dia, acaba desanimando. Tem isso, né? Também cada um é cada um tem seus motivos. O que importa, gente, é a gente ter a consciência de que isso não vai levar a gente para frente. Se a gente tem projetos, se a gente tem coisas a começar ou a continuar, a gente tem que fazer, porque ninguém vai fazer pra gente. E aí o que foi que eu pensei, gente? O que foi que aconteceu que me fez assim virar a chave, né? E botar assim adiante e começar e desenrolar. Duas coisas. Primeiro, eu não sei se todo mundo vai acreditar nisso, mas aconteceu uma coisa bem interessante. Eu sei que muita gente acredita. A minha avó, ela, a minha avó já desencarnou. Mas a gente sempre, eu não vou dizer sempre a gente se comunica, mas de vez em quando ela se comunica comigo. E ela disse num sonho, gente, ela me disse para eu colocar meus planos em prática, que estava na hora de colocar meus planos em prática. E isso eu já tinha começado, né, o canal, e tinha parado. E aí eu pensei, se ela disse isso, então é porque eu tenho que continuar com isso. Se vai dar certo ou não isso que eu tô fazendo, eu não sei, a gente não sabe de nada, gente.
Mas eu tenho que continuar. Eu não tenho que pensar no amanhã, eu tenho que pensar no hoje. Tenho que plantar hoje para colher amanhã, não é isso? A gente tem que plantar para colher. E a segunda coisa, gente, que me fez parar para pensar aonde eu tô e aonde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? Isso que eu tô fazendo, esse canal, ele vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Aí eu pensei, sim, vai. Tá. E se eu não fizer, quem é que vai fazer? Eu. Eu tenho que fazer, gente. Então, eu desenrolei de novo e comecei. E aí, o que que acontece, gente? Quando a gente tem uma ideia, a ideia não é nossa. Essa ideia não é nossa. O universo, gente, ele traz as ideias pra gente. E se a gente não agarra, quem tá vibrando naquela mesma sintonia daquela ideia, vai pegar aquela ideia e vai colocar em prática. Já aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu com você, de planejar de fazer uma coisa e aí você não faz. E aí o que que acontece? Você vê outra pessoa que teve aquela mesma ideia que você. Aí você fica se perguntando como que aquela pessoa teve a mesma ideia que você. O que que explica isso? O universo mandou aquela ideia para você, que a ideia não é sua, tá? Mandou para você porque você estava vibrando naquela sintonia daquela mensagem que tem que ser passada para alguém. E aí ela chegou até você e de alguma forma você tem que compartilhar aquela ideia. E aí quando você não coloca em prática, ela vai ser encaminhada para outra pessoa que também está vibrando naquela energia daquela ideia e daquela informação que tem que ser passado para muita gente. E aí quando você deixa as suas ideias no papel, você está deixando de ajudar muita gente que está precisando daquela informação, que está precisando, seja lá o que for que você tem que começar, que você tem que desenvolver, que você tem que continuar, mas aquilo tem que chegar a alguém. E se você não faz aquilo que foi encaminhado para você, vai ser encaminhado para outra pessoa e essa pessoa vai fazer. E aí de repente aquilo que era para dar certo para você, dá certo para outra pessoa porque você não fez. E aí foi o que pesou também assim, sabe, para eu continuar aqui no canal, ter essa persistência, né, de seguir adiante. É que eu tenho muitas ideias. E aí o que que acontece, gente? Às vezes você tem ideias, aí você coloca no papel e não coloca em prática, elas vão ficando ultrapassadas. Umas ideias vão sendo repassadas, né? Como eu falei agora. E quando você não passa adiante, elas ficam ultrapassadas. Você vai ver, eu faço assim, eu anoto as ideias, né, de vídeos, eu anoto todas. Aí depois eu vou ver algumas, eu acho, não, essa aqui não tem nada a ver falar mais, sabe? Vai ficando ultrapassada. E aí o que que acontece? Você vai ficando para trás. Quem desenvolveu aquilo que você pensou em fazer, vai passando para frente e você vai ficando para trás. Então eu pensei, não, eu não quero ficar para trás. Não quero. Não tenho certeza se vai dar certo isso aqui. Mas, gente, a gente não tem que fazer nada pensando no. Claro que a gente começa um projeto pensando no retorno financeiro, mas a gente não pode focar nisso. A gente tem que ir fazendo, ir plantando coisas boas para colher coisas boas, né? Então, gente, o que eu entendi de tudo isso é que se eu quero conquistar os meus sonhos, eu tenho que colocar em prática hoje. Eu tenho que fazer hoje, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não correr atrás dos meus sonhos, ninguém vai correr por mim. E aí eu vejo todo mundo realizando seus sonhos, suas conquistas e eu ficando para trás. Não pode, gente, a gente não pode, a gente tem que andar para frente, né, e não para trás. E se a gente quer conquistar, a gente tem que fazer o universo se movimentar, a gente tem que se movimentar para fazer aquilo que a gente quer chegar até a gente.
É isso, gente. Essa mensagem que eu queria passar para você, se você tá querendo começar alguma coisa, um projeto, um canal, começa. Só começa e não pensa no amanhã, vai pensando no hoje, vai fazendo, pensando amanhã só para você ir organizando os seus vídeos, suas ideias, seja lá o que for que você quer desenvolver. Se você tiver começado e tiver parado no meio do caminho, faz que nem eu, continua, tá? Sem medo de crítica, sem medo de comparação, porque a gente fica se comparando. E outra coisa também que me fez, que deu uma bloqueada, foi em relação a eu ficar vendo vídeos onde as pessoas falam o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Aí a gente se prende nesse monte de regra e aí se trava, né? Fica travado. Mas aí eu pensei, não, eu vou seguir o meu coração, eu não vou ficar me preocupando com regra, então eu vou seguir. Que você consiga também desenvolver aí os seus projetos e colocar para frente seus planos para realizar suas metas e as suas conquistas. Assim como eu tô atrás de realizar as minhas também, tá? Então, gente, eu espero de verdade que essa mensagem te ajude, tá bom? Então a gente se vê lá no próximo vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus.